Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com a maquiagem. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade em saber e muita gente me pergunta como tudo aconteceu, como surgiu a maquiagem na minha vida, se isso é um dom. Enfim, hoje eu vou contar tudo pra vocês. E se você ainda não me conhece, eu sou a Ana Laura, muito prazer, mais conhecida como Laurita Mendes. Se você gostou dessa make logo de cara, já deixa aí seu joinha. Bora se inscrever, os novatos de plantão. Eu resolvi gravar hoje, né? Porque eu fiz a maquiagem e, tipo, eu... Não, sem querer me achar, mas eu tô achando que essa maquiagem tá muito boa. Tipo, se não for profissional, quase isso, né? Enfim, vamos ao que interessa. Eu vou contar pra vocês tudinho agora. E é isso aí. Bora pro vídeo. Roda a vinheta! Bom, como tudo começou através do aplicativo Like. Pra quem não sabe, eu estava nesse aplicativo, foi o primeiro aplicativo de vídeos e lives que eu entrei. Então assim, eu tenho uma história muito longa com o Like. Foi através do Like que eu comecei a fazer live, foi através do Like que eu comecei a fazer vídeos. E como entra a maquiagem nisso tudo? Na época estava tendo como se fosse um concurso, né? Pra você ganhar uma coroa. A coroa lá no Like é uma coisa como se fosse uma verificação, é um criador de qualidade, ou seja, pessoas ali que manjam muito nos vídeos e aquilo. Então, na época, era uma coisa muito cobiçada por todos, né? Tinha 3 tipos de coroa. Eu ganhei a mais baixa, porém, que já era ótimo, né? Apesar que eu acho que eu merecia a terceira, mas tudo bem. Isso não é o caso. Não, muita gente falou pra mim, mas tudo bem. Mas como eu falei, tava tendo esse desafio, né, pra ganhar a coroa, então a gente tinha que ter um nicho. Nicho é um assunto que você escolhe, um tema, né? No caso, eu escolhi a maquiagem. Eu fiz uma maquiagem em homenagem ao Like, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Foi a primeira maquiagem artística que eu fiz. E foi bem legal, eu fiz um vídeo assim, tipo um challenge, sabe? Uma coisa bem legal. Então assim, eu sou muito grata ao Like. Foi uma experiência muito incrível, sabe? O pessoal sempre tava lá me apoiando. Meus fãs, eu nunca vou esquecer vocês. Quando eu abri a live, todo mundo tava lá. Meus fãs acompanhando, querendo saber o que realmente eu ia fazer. E muita gente ali me apoiando desde o início da live até o final. Isso que eu acho legal, sabe? E elogiavam minhas makes. Ainda falta um pouco de reconhecimento pra mim em relação a isso. Não digo no Like, mas assim, no TikTok, enfim, em geral. Mas eu acredito que isso com o tempo vai chegar, então eu não posso exigir nada de ninguém também, né? Mas eu fico muito feliz porque eu tenho muita gente, muitas pessoas que me apoiam e dizem pra mim não desistir, e, enfim, eu sempre fui aquela pessoa muito insegura. Tô melhorando isso, graças a Deus, mas assim, eu me diminuía bastante, cara, tipo, eu via ali o pessoal fazendo maquiagem e eu pensava assim, nossa, que lindo, será que um dia eu vou conseguir fazer? Eu queria tanto fazer, mas não vou nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Esse é o erro da gente, a gente acaba se diminuindo, a gente se limita, a gente coloca muito obstáculo, entendeu? Como eu tava me diminuindo muito e não acreditava no meu potencial, se alguém falasse pra mim que não ia dar certo, eu escutava. Só que isso daí foi melhorando ao longo do tempo, né? Fui tendo mais segurança. Então assim, gente, as coisas não são desse jeito. Não é do dia pra noite que você vai aprender a fazer maquiagem, que você vai aprender a fazer tal coisa. São experiências, são anos de aprendizado e você vai se aperfeiçoando. Não é daqui um mês você vai, tipo, ser uma maquiadora profissional. Isso não existe. É questão de tempo, é questão de dedicação, é questão de você realmente gostar do que você está fazendo. Esse é o segredo. Isso me ajudou muito, porque eu amo maquiagem. Isso aí desde quando eu sou mais nova. Conforme eu fui crescendo, chegando na adolescência e tal, eu começava a passar lápis preto, delineador. O delineador demorou um pouquinho. Agora, o resto era lápis preto, era batom, era sombra. Só que, tipo, sombra eu não fazia desse jeito aqui não, gente, ó. Aqui, cílios postiços, então nem pensava, nem sabia o que era isso. Olha, aqui a gente esfumou. A gente não, eu, né, no caso. Eu esfumei e tal, né? Eu não sabia nem esfumar. Muita gente já passou por isso.
de passar sombra assim e não esfumar, o que acontece? A sombra, ela vai parar aqui. Uma coisa muito linda, maravilhosa. Só que não. Deixa abaixo. Então assim, eu já paguei muito mico em relação a isso. O lápis ficar borrado. Já me ocorreu agora recentemente de borrar o lápis, mas é por causa dos produtos que eu tenho mesmo. Se eu tivesse os produtos certos e tal, minha maquiagem ia ficar... Agora, tipo assim, ela não tá borrando e tal. Mas é tudo questão de prática, truque, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo mais. Enfim, depois eu vou dar um conselho pra vocês aí que tá interessado em começar na maquiagem e era que nem eu antigamente, que só se diminuía e não acreditava no seu potencial. Mas, gente, uma coisa eu falo pra vocês. Não adianta vocês forçarem. Não é todo mundo que tem esse dom, não é todo mundo que vai conseguir mesmo fazer. E tá tudo certo. Às vezes não é pra ser. Que nem eu achava que, tipo, só os outros iam fazer. Principalmente maquiagem artística, que é o que eu mais faço. E eu achava que era o mais difícil. Pra mim, é o mais fácil. E muita gente fala pra mim, você tem um dom. E realmente eu tenho um dom. Hoje eu reconheço isso. Hoje eu tenho 100% de certeza que é um dom que Deus me deu. E muitas vezes eu me colocava pra baixo, eu não acreditava no meu potencial. Gente, não fiquem colocando coisa na cabeça de vocês. Porque é besteira. No final tudo besteira. Porque eu perdi tanto tempo sem saber do que eu realmente era capaz, do que eu podia fazer essas obras de arte que eu faço. E muita gente vai se perguntar, nossa, mas tipo, você não tem nenhum curso, nada. Pois é. Em relação ao curso, por enquanto eu não tenho. Mas enfim. Gente, quem não tem curso não é desculpa, tá bom? Eu sei que tem pessoas e tal, e não dão tanta oportunidade pra quem não tem curso. É um saco, realmente. As pessoas, elas não focam tanto no potencial da pessoa. Não focam no trabalho da pessoa em si. Então, infelizmente, tem lugares que só aceitam o curso. Mas também não é errado, sabe? Tipo, o curso vai provar que você realmente é uma maquiadora profissional. Porém, tem casos e casos, né? Tem gente que faz curso e não aprende nada. E aí? É complicado. Tem gente que não tem curso e sabe muito mais do que gente que tem curso. Então, é questão de dedicação, de você realmente querer aprender, você estudar sobre isso de verdade, você botar em prática tudo que você aprendeu, e aí sim a gente vai ter resultado. Por isso que muita gente que não tem curso de maquiagem faz maquiagens impecáveis. É que nem o meu caso, muita gente não acredita que eu não tenho curso, porque as pessoas ficam impressionadas, mas isso é um dom. E tem muitas coisas ainda que eu tenho que melhorar. E não, gente, não faça maquiagem perfeita, isso aqui. Cílios mesmo, eu sofro muito por colocar cílios, vocês não têm ideia. O pessoal da live vê. Então, assim, eu tenho umas coisas que eu tenho dificuldade ainda em fazer em relação à maquiagem, mas aos poucos a gente vai aprendendo e tal, entendeu? E tudo é com o tempo. Muita coisa durante esse tempo todo eu fui aprendendo. E foram 4 anos. Foi em 2020. Não é pouco tempo. Naquele ano que eu aprendi a fazer totalmente as maquiagens. Porém, eu até me surpreendi comigo mesma, porque eu tive uma facilidade maior para fazer maquiagem artística em vez das maquiagens como essa, entendeu? Que não tem tema, isso e aquilo. Então, isso que eu fiquei assim, chocada mesmo. A maquiagem artística, ela tem muitos detalhes. Porém, essa maquiagem aqui não é fácil também, lógico. Eu gosto de esfumar, isso e aquilo. Eu vou confessar pra vocês que eu detesto esfumar, porque é muito complicado mesmo pra mim, sabe? Eu não sou tão boa em esfumar ainda. Algumas sombras assim eu me dou muito mal, então às vezes eu até me limito, sabe? Eu fui ousada naquela maquiagem de girassol que eu fiz. Pra quem não acompanhou, vai lá no meu Insta e acompanha lá. Foi uma das... Se não foi, né, a melhor maquiagem que eu fiz até hoje. Assim, temática. Na verdade foi girassol, mas tipo, o girassol tava só na cabeça. Porque aqui eu fiz as sombras, né, inspiradas nas cores do girassol. E tipo, era uma sombra bem complicada pra me esfumar. Não foi tão fácil, mas eu não desisti. Então esse é o segredo, não desistam. Porque, gente, nunca vai sair 100%. Sempre vai ter alguma coisa que você não vai gostar. E às vezes já aconteceu muito de pessoas elogiarem a maquiagem e eu não gostar.
pessoas falaram que a maquiagem tá perfeita, sem erro nenhum. Mas eu sou aquela pessoa perfeccionista, então se você é perfeccionista, você tem que saber lidar com isso. Porque você acaba se criticando demais, você acaba se limitando mesmo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu chego a acontecer de eu estar fazendo maquiagem, e aí eu não gostar de alguma coisa no meio do caminho, eu, sabe, tirei toda a maquiagem e refiz. Eu sei que é um saco, tem que ter paciência realmente. Mas não pode desistir, entendeu? Porque se você perder a cabeça, se você... No primeiro erro você simplesmente, não quero mais fazer, não sai do lugar. Todo mundo sabe que a gente aprende errando, certo? Os erros fazem parte do aprendizado. Então não se cobrem demais, porque vocês estão começando. E é normal sim você ficar chateado se não der certo isso aqui, beleza, não deu certo. Às vezes também não é o momento de você estar tentando fazer essa maquiagem, parte pra outra, entendeu? Uma hora você vai conseguir. E já aconteceu também de eu começar a fazer maquiagem, eu ia fazer de um tema e tipo, eu acabei transformando a maquiagem em outra coisa totalmente diferente. Então assim, acontece. Então você tem que saber improvisar, porque às vezes vai acontecer sim de você errar e você não conseguir terminar a maquiagem. Enfim, uma dica que eu dou pra vocês é nunca tentem copiar ninguém. Eu sei que tipo, vocês têm que se basear numa foto, isso aqui é uma inspiração. Mas tentem fazer do jeito de vocês, não vai ficar 100% parecido. Nenhuma maquiagem vai ficar 100% assim, idêntica, não. Eu nunca consegui. Todas as maquiagens que eu tentei fazer igualzinho, nunca saíram igual. Nunca. E sinceramente, eu detesto fazer maquiagem parecida. Eu detesto porque, pra mim, eu vou estar copiando, sabe? Tipo, eu não gosto disso, não gosto de copiar ninguém. Eu acho que cada um tem que ter essa criatividade. Não é errado se basear, mas tipo, fazer tudo idêntico não dá, gente. Muda alguma coisa, muda alguma cor, entendeu? E se de repente, sei lá, se fizer igual, tenta dar os créditos, sabe? Importantes também. Complicado, né? Não dá pra você saber se foi a pessoa mesmo que fez a maquiagem. Porque às vezes a pessoa se espelhou em outra pessoa, que se espelhou em outra pessoa, que é a maquiagem do momento. Aí outra história, né? Mas enfim. Eu sou aquela pessoa que não gosta de fazer idêntico. Eu sempre tenho que colocar ali, incrementar com alguma coisa minha, algum desenho diferente. Então não tem problema nenhum você mudar a maquiagem, porque você vai estar reinventando a maquiagem, você vai estar fazendo a sua versão, o que é muito importante. Não ter medo de arriscar, não ter medo de usar sua criatividade, porque maquiagem é arte. A gente pode fazer mil coisas, a gente pode se transformar em quantos personagens a gente quiser e é bem legal mesmo. Eu amo fazer maquiagem e eu sou muito grata a Deus por ter me mostrado esse talento. E o like também, porque se não fosse o like talvez ia demorar mais pra mim perceber isso. Enfim, eu tô nesse caminho da maquiagem e o mais louco de tudo é que, tipo, as maquiagens artísticas são as mais difíceis, né? Porque tem mais detalhes e tal, e porém é onde mais você pode usar sua criatividade. Então, cara, eu amo virar personagens e vocês vão se perguntar, e aquelas maquiagens de Halloween? Gente, Halloween é babado, né? Olha, eu sei que muita gente não curte, muita gente é contra, os haters também por aí é solto, mas eu nunca me importei com isso, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu tenho a minha prima Ana Lúcia, né? O Alex, a Tainá, a Manuela. Aliás, eu já postei vídeos das maquiagens que eu fiz neles, tá? Então, bora acompanhar que vale a pena. Até então, o que eu ganhei de dinheiro com a maquiagem foi graças a eles, porque eles me contrataram, né? E eu fiz maquiagem de terror e eu sou muito grata a eles por estarem me apoiando. E eu sei que eu posso contar com eles, que eles sempre vão me apoiar. Cara, eu amo demais fazer maquiagem de terror. Me julguem, falem o que vocês quiserem. Falem que eu não tenho amor a Deus. Porém, vocês estão totalmente errados. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito de Deus. Eu respeito a minha religião. E se alguém acha que isso é falta de respeito, a pessoa vive numa bolha de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Alô, Hopi Hari, se vocês quiserem me contratar, eu tô disponível. Muita gente já falou pra mim que eu tenho que entrar no Hopi Hari e mostrar o pessoal. Então, tipo assim, eu sei que eu tenho potencial. Muitas maquiagens eu olho assim, tipo, eu fico assim, não só de terror, mas outras também. Eu fico assim, cara, foi eu que fiz isso mesmo? Tanto essa aqui, tipo, eu tô olhando pra mim, eu tirei 1 milhão de fotos, 1 milhão de vídeos. E, cara,
sério, eu amei essa maquiagem. Espero que vocês também tenham amado. Eu fico assim, cara, é muito surreal tudo isso. Tipo, você pode viver ali o personagem, meio que eu incorporo o personagem. Eu não tô incorporando coisa ruim, tipo, você tem que estar ali fazer umas caretas, umas coisas doidas. Porque senão não vai dar medo, isso, aquilo. E eu, nossa, me divirto muito quando eu coloco aquelas lentes e tal. Aliás, vou deixar playlist de lente aqui, ó, pra quem quiser acompanhar. Já vai comprando sua lente aí pra poder assustar o pessoal nesse Halloween. Já garanto sua lente. O pessoal, eles têm medo, né? Eu diria que a maquiagem mais assustadora que eu já fiz na minha vida foi a maquiagem do zumbi. E não só a mais assustadora, mas a melhor de todas. De todas. Disparado, sabe? Muita gente fala pra mim, cara, tu é profissional, não é possível. Por que tu tá perdendo tempo? Tu já podia estar trabalhando no Hopi Hari, tu já podia estar assustando muita gente aí e ganhando dinheiro, entendeu? Porque é uma coisa que realmente merece. Esse Halloween do ano passado, eu fiz algumas lives e fui fazendo essas makes de Halloween. A live foi parar no fone do TikTok e muita gente entrou, muita gente se assustou, muita gente falou pra mim que não tava acreditando no que tava acontecendo. Tipo, tava todo mundo assim, cara, o que essa menina tá fazendo? Quando a maquiagem tava pronta, mesmo ela estando pronta, o pessoal já tava se assustando pra caramba. E aí, tipo, eu ficava ali encarando na câmera, assustando o pessoal, dando as minhas risadas maléficas. E era muito engraçado. E muita gente começou a me acompanhar a partir daí. E sempre me pergunta, e aí, como é que tá as makes e tal? É bem legal isso daí, sabe? Tipo, vocês não têm noção como o apoio de vocês faz muita diferença. Eu fico muito feliz que vocês reconheçam o meu trabalho. Continuem elogiando, porque isso faz muito bem pra quem é maquiador. Porque não é fácil. Tem que estar ciente de que é cansativo. Tem pessoas que têm mais facilidade de fazer maquiagem, tem pessoas que fazem de qualquer jeito, tipo, não se importa muito com detalhe. Eu já sou mais detalhista, perfeccionista, então eu não consigo fazer tão rápido e de qualquer jeito. Então eu sempre capricho o que eu puder e eu demoro um pouquinho. A maquiagem que eu mais demorei pra fazer foi a de zumbi. Foi, eu acho que praticamente 6 horas. Então assim, é demorado, você tem que ter paciência. Mas claro, cada um é no seu tempo, no seu ritmo, então também não se cobrem. E eu tô tentando melhorar isso em relação ao tempo, não demorar tanto, porque é importante se eu quero trabalhar com isso profissionalmente, né? Eu sei que eu vou acabar melhorando cada vez mais, e isso já não vai ser um problema. Então assim, eu me divirto muito assustando o pessoal, e não é só questão de rir da cara do pessoal assustado, é porque assim, quando a maquiagem assusta, é porque ela é boa, entende? Porque se fosse uma maquiagem ruim, ela não ia assustar. E quando a maquiagem assusta, é porque a maquiagem ela tá muito top, entendeu? Tipo, ela tá assim, fora do padrão. Ela tá a maquiagem. E eu já fiz muitas maquiagens de terror que o pessoal ficou impressionado. O pessoal não conseguia dormir. Então assim, tipo, não é questão de que eu me divirto só assustando vocês, é porque é gratificante pra mim, porque realmente tá assustando, porque eu consegui fazer o que eu queria. Eu cheguei na minha meta, que era fazer uma maquiagem boa. E às vezes eu nem boto tanta fé assim, eu começo a fazer a maquiagem, tipo, eu penso, cara, eu não sou capaz de fazer isso. Às vezes eu tenho isso ainda, mas diante de tudo que eu já passei, eu aprendi a arriscar mesmo, sabe? Tipo, segura na mão de Deus e vai. E começa a fazer maquiagem, isso e aquilo, entendeu? Não desistam, por mais que seja difícil, você olha ali a foto, que você tá se inspirando e tal, você pensa assim, cara. E às vezes, tipo, se tu tiver uma ideia, segue a sua intuição. Por mais que pareça bizarro na hora, por mais que pareça que não vai dar certo, por mais que você tá tentando ali de alguma coisa errada, não desiste. Porque a chance de dar certo é muito grande. Então a questão é, você tem que ter paciência. Aí vocês vão falar pra mim, nossa, mas você deve ser calminha, né, pra você estar fazendo essas maquiagens aqui. Gente, não, eu não sou calma. Quer dizer, em algumas coisas eu sou calma, mas assim, digamos que maquiagem é como se fosse uma terapia pra mim. Tipo, quando eu comecei a fazer maquiagem, como eu sei que eu sou uma pessoa, né, bem gênio forte e não tenho tanta paciência, né, eu pensei, isso não vai dar certo. Mas conforme eu fui fazendo as maquiagens, eu tipo, fui aprendendo a controlar a
até o fato do meu perfeccionismo. Tipo, se der alguma coisa errada, tenta de novo. Não tá tudo perdido, não é o fim do mundo. Então, isso me ajuda muito também a me acalmar. E às vezes, realmente, eu brigo com as minhas maquiagens. Eu brigo com o pincel, eu brigo com a paleta. Eu falo sozinha. Às vezes cai algum pincel, eu já... Sabe? O pessoal da live já viu. E se vocês quiserem acompanhar, tem uns falha nossa das minhas maquiagens. Vai passar aqui falha nossa, maquiagem de zumbi. Já vai passar também outro falha nossa. Fiquem ligados aí. Vocês podem apertar no card pra vocês assistirem depois, tá bom? Tem o falha nossa também da Rainha de Copas, que tá bem divertido. Vocês vão poder entender um pouquinho do que eu tô falando. Tá, mas aí vocês vão se perguntar, Ana Laura, como eu vou fazer pra fazer maquiagem se eu não tenho nada? Ou sei lá, de repente eu só tenho uma paleta, eu só tenho uma base, eu só tenho um pincel. Gente, isso não é desculpa. Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a fazer maquiagem, eu só tinha uma paleta. Eu só tinha base, eu não tinha corretivo, eu não tinha pó, eu não tinha primer, eu não tinha nada praticamente. Isso me impediu? Não. Então tem pessoas que elas se viram como elas podem. E muitas vezes quando tá faltando algum produto, alguma coisa, como é o caso de agora, eu tive que improvisar. Então você tem que aprender a improvisar. Não é porque fulana, ciclana fez com tinta que você tem que fazer também. Porque, gente, se vocês souberem usar sombras, claro, for sombras assim que pigmentem bem, também tem isso, tá? Você vai longe. E, sinceramente, eu prefiro fazer maquiagem com sombra do que tinta. E foi o que eu fiz. Como eu não tinha tinta, eu tive que me virar. E eu me virei dessa maneira. Então, isso não é desculpa. Se vocês não têm todos os produtos, não tem problema. Porque eu demorei muito tempo pra mim conseguir comprar minha maleta. Vocês podem acompanhar aqui, eu vou deixar um card da minha maleta de maquiagem. Eu fiz o investimento, entendeu? Eu tive que fazer isso porque realmente eu não tava dando conta de fazer mais maquiagem só com os produtos que eu tinha. Então, eu precisei fazer isso. Nessa época nem tinha vindo tinta na maleta. Porém, veio muita coisa. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês, se vocês realmente querem investir nisso, vocês amam maquiagem, vocês querem aprender, vocês querem mergulhar de cabeça nisso, quando vocês tiverem uma oportunidade, condição, ou de repente vocês juntarem dinheiro, juntem e comprem uma maleta de maquiagem. Comprem uma maleta que venha já os produtos dentro, porque isso é muito importante. Gente, não desistam só por causa disso. Não crie tantos obstáculos no sonho de vocês, porque se você tentar, a chance é dar certo. Agora, se você não tentar, você sempre vai ter um não, você sempre vai ter uma coisa que não deu certo. E às vezes você tem um dom escondido, que nem foi o meu caso, que foi bem por acaso que aconteceu. Então, talvez esse vídeo seja pra alguém, pra abrir os olhos de alguém. E se caso você se inspirar na minha história, eu quero que você comente nesse vídeo, tá bom? Comenta aí, quero saber. Porque eu vou ficar muito feliz se eu souber que alguém começou através de mim. E, claro, eu também tive minhas inspirações, isso e aquilo, né? É normal a gente ter. Enfim, então assim, se você não tem condição, junta dinheiro, faz esse investimento. Pra mim valeu super a pena, porque depois que eu comprei minha maleta e eu tive vários acessórios que eu não tinha, e querendo ou não, a gente tem que realmente fazer um investimento e comprar alguns acessórios de maquiagem, porque fazem muita diferença na hora da maquiagem. Mas as coisas mais importantes são o primer, a base, o corretivo, o pó, uma paleta de contorno, o blush. Esse é o básico. Agora tem a parte do olho, né? Tem a sombra, né? A paleta, tem o lápis, o delineador, o rímel, e por aí vai, né? O batom. Então assim, se vocês tendo isso pelo menos, eu sei que é muita coisa, mas também se vocês não tiverem tudo, não tem problema. Se vira com o que vocês têm. Muita gente não me apoiou, sabe? E se eu tivesse escutado essas pessoas, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui contando essa história pra vocês, a minha história com a maquiagem. Então,
não dê ouvidos para as críticas. Agora, se for críticas construtivas, coisas assim que às vezes tem alguém que quer te dar um conselho, do tipo, como faz tal coisa, né? Como faz um contorno, como faz um delineado, isso aqui. Aí é diferente. Agora, você ficar ali rindo da cara da pessoa, você ficar zombando da maquiagem da pessoa, isso aí é muito falta de caráter e inveja também, tá? Tem pessoas que não gostam mesmo das minhas maquiagens, às vezes de algum tema que eu faço, mas eu não sou obrigada a agradar ninguém, sabe? Eu gostando da maquiagem, ou se pelo menos algumas pessoas gostarem, eu já fico feliz. Tem maquiagem que demora muito tempo e às vezes a gente não tem aquele reconhecimento, não tem tantos likes, tantos comentários nos vídeos, e isso realmente já me desmotivou muito. Uma coisa que eu tô esquecendo de falar. Gente, pelo amor de Deus, não usem, em hipótese alguma, maquiagem vencida. Porque, gente, sério, isso aí, eu sei que tem muitos maquiadores que fazem isso. Mas é um conselho que eu dou pra vocês. Eu vou contar uma coisa aqui. Teve um dia, eu acho que eu não tinha visto que a paleta tava vencida. É isso mesmo. Aí, como eu não tava com tinta ainda, eu não lembro qual maquiagem que foi. Só sei que eu fiz um coração. E nisso, depois que eu fui tirar o coração, minha pele ficou vermelha. Pronto, deu alergia. Por que deu alergia? Porque a paleta tava vencida. Então assim, não brinquem. Porque a pele, o rosto, ele é muito sensível. E às vezes pode ficar mancha. Às vezes pode prejudicar muito sua pele. Então, tome cuidado. Eu sei que produto de maquiagem é caro, isso e aquilo, mas também tem produtos baratos por aí, sabe? Não se apeguem só a marca, isso e aquilo, porque tem umas marcas que não são tão conhecidas e não são tão caras que tem produtos ótimos, então é questão de pesquisar também. Tomem cuidado com isso, tá bom? Se caso vencer, joga fora. Não tem o que fazer. Agora, se vocês não quiserem seguir meu conselho, as consequências é de cada um, mas que avisa, amigo, o conselho que eu dou pra vocês é, se vocês querem mesmo isso, se vocês querem tentar fazer maquiagem artística ou maquiagem normal, que seja, tentem, porque vocês podem se arrepender se vocês não tentarem. Eu me arrependi de certo modo, porém eu não sabia que eu tinha esse dom, eu me colocava muito pra baixo, como eu já mencionei, mas é normal a gente se diminuir às vezes, tipo, a gente vê uma coisa assim, que nem as minhas maquiagens, tipo, muita gente já falou pra mim, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, nunca diga nunca. Esse é o ponto. Nunca diga nunca, tá ouvindo? Diga, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Se eu errar, eu vou acertar uma hora. Eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou ter o resultado que eu quero, ou futuramente, eu evoluindo, eu vou conseguir o que eu quero. Quantas vezes eu já fiz maquiagem achando que não ia ser nada parecido com a minha inspiração, não ia ficar bom e ficou melhor que a inspiração, entende? Quando você tem amor pelo que você faz, é o segredo. Faça as coisas com amor, sabe? Não faça as coisas sem você realmente querer, sem você não gostar daquilo, entende? É o segredo. Então é isso. Essa foi um pouco da minha história. Não esqueçam de seguir lá o meu Insta, Laurita Mendes, acho que é underline que fala, makeup. Se eu tiver falado errado, ignore. Vale a pena vocês seguirem. Eu sei que o meu Insta não tá tão atualizado assim, porém, eu, conforme vou começar a atender os meus futuros clientes, eu vou estar atualizando lá pra vocês, tá bom? E também outras maquiagens. E também tem meu Instagram oficial, que é laurita.mendes, tá bom? Então, fica a dica. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que me apoiam nas minhas maquiagens. E se tiver alguém aí que não curte muito terror, porém curte as outras maquiagens, tá tudo certo também. Desde que me apoie e curta as minhas makes, eu fico feliz também do mesmo jeito. E parar de ser medroso, medrosa. Mas é isso aí. Continue me acompanhando. Um beijo, obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!